Toda vez que a gente fala sobre ansiedade, uma das primeiras coisas que vem na cabeça como tratamento é remédio. Mas será que é só remédio mesmo que pode tratar a ansiedade? A gente vive um tempo de estímulos constantes, né? A gente tem prazos, telas, notificações. O nosso cérebro que evoluiu para caçar e descansar, hoje ele vive em alerta o tempo inteiro. E quando ele não tem mais onde descarregar tanta tensão, ela acaba virando essa ansiedade. O peito vai apertando, a respiração vai encurtando, os pensamentos vão acelerando, e a gente fica ali sem saber o que fazer, né? Um sentimento meio estranho. Mas existe um caminho para melhorar esse cenário, e esse caminho passa por reeducar o corpo, a respiração e o pensamento. E hoje eu quero te conduzir por alguns métodos não farmacológicos, ou seja, que não são de remédio, que são comprovadamente explicados, né? Ou seja, possuem uma evidência científica, eles ajudam a controlar a ansiedade, tanto no dia a dia, quanto em momentos de crise. Então, antes da gente começar, clica aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa ali nos comentários ideias para os próximos vídeos. Então vamos relembrar um negócio aqui. Quando ficamos ansiosos, o corpo ele ativa um sistema nervoso simpático, aquele que prepara o corpo para lutar e fugir, que é o mecanismo luta e fuga. Aí o coração dispara, os músculos eles se tensionam, a respiração vai ficando curta, né, pela liberação de adrenalina, noradrenalina, dopamina, alguns neurotransmissores. Mas tem um outro sistema chamado parasimpático que faz o oposto. Ele desacelera, relaxa e reorganiza. E é exatamente ele que a gente vai aprender a acionar. A boa notícia é que isso tem como treinar. A gente pode treinar o cérebro a reconhecer que o perigo passou e a gente voltar a ficar no estado de mais calma. Isso não depende de uma fé cega ou frases motivacionais, tipo coach, aquela coisa, não. Depende de exercício, presença e consciência corporal, que é o que a gente vai desenvolver nesses métodos aqui. Então, o primeiro exercício que eu quero chamar a atenção é um exercício de respiração e um relaxamento muscular. Então, vamos começar pelo básico, respiração. Né? Todo mundo respira. Ela é a ponte direta entre o nosso corpo e o cérebro. Quando você inspira, então, profundamente, né, o diafragma ele desce puxando e o pulmão se enche de ar e o coração vai desacelerando. Esse simples gesto, ele envia uma mensagem de segurança ao nosso sistema nervoso. Então, ele ativa esse sistema nervoso parasimpático para a gente relaxar. Então, vamos tentar praticar aqui comigo, né? Solta o ombro, isso é uma postura importante, né? A gente tende a deixar a musculatura muito tensa o tempo inteiro. Tem até um trabalho, agora estou abrindo um aspas aqui gigante, né? Tem até um trabalho interessante que mostra pessoas que, por exemplo, já foram assaltadas ou passam por um estresse muito grande no trabalho, que vivem sob tensão, tem uma memória muscular que até quando você está na rua, você está num restaurante, você está em casa, tende a manter muita contração. Então isso faz parte da consciência corporal, né? O relaxamento muscular. Então você solta o ombro, faz exercícios assim, de relaxamento, você contrai, se você não sabe se está contraindo ou não, contrai de propósito e relaxa. Aí você relaxa também o maxilar, você solta o ombro, relaxa o maxilar e agora inspira lentamente pelo nariz. Você vai levando o ar até uma sensação do abdômen, não é só o pulmão não. Você puxa a barriga junto assim, você vai sentir que é o diafragma puxando. Então, e aí você vai segurar por uns 2 a 4 segundos. E solta pela boca devagar. Você faz isso várias vezes ao dia, principalmente antes de dormir ou em momentos de tensão. Você está no trabalho, tenso, você para, relaxa a musculatura. Você tem que fazer isso de forma objetiva. Essas técnicas, elas não vão vir com bom senso. Então, vamos lá. Tô tenso, tô nervoso. Então, relaxei o ombro, relaxei o maxilar, né? Faz um exercício assim. Você tá sozinho, cara, relaxa. Você não vai ficar com vergonha, não. Se você tem gente perto de você, você pode ir no banheiro fazer isso, né? Então, relaxa um pouco a musculatura e faz exercício de inspiração por alguns segundos e solta. O que a gente pode fazer também, um outro tipo de respiração, isso é a respiração normal, né? Você está consciente reparando na respiração. Existe que é a respiração quadrática, que aí você vai inspirar de 2 a 4 segundos, já falei isso em alguns lugares, né? Prende pelo mesmo tempo. Então vamos fazer junto aqui, ó. Puxa o ar por 2 a 4 segundos. Então, prende. Solta lentamente. Antes de inspirar, prende de novo.
e inspira lentamente de novo, contando. Isso faz com que a gente ative, né, o sistema nervoso parasimpático. Então a gente faz isso várias vezes ao dia, em vários momentos, principalmente no momento de uma crise, de uma tensão muito grande. Vários estudos mostram que essas técnicas de respiração profunda ajudam a reduzir a ansiedade ao ativar o nervo vago, que é responsável ali, o principal condutor de respostas de calma para o nosso corpo. Isso é trabalho já de 2022, de 2002, já falando sobre esse treino físico da respiração, atuando diretamente na ansiedade. Então, é um treino físico com um efeito emocional. Então, a gente está trabalhando puramente a parte física aqui, que é essa parte respiratória. Isso ajuda a estimular o nervo vago, estimula o sistema nervoso parasimpático. Beleza? Simples pra caramba e dá pra fazer. O segundo exercício é o que a gente pode chamar de caminhada consciente. Então, agora você vai se imaginar, tá? Assim, você vai se imaginar porque você não está caminhando agora, beleza? Mas você vai fazer isso que eu estou falando, não é um exercício imaginativo. Então, você se imagina agora, a forma que você anda no dia a dia, mas da próxima vez, imagina o que você vai fazer amanhã. Você caminhando, mas dessa vez sem pressa. Então, você vai perceber o toque dos seus pés no chão. Se possível, tá? Descalço. Beleza, João, tô no meio do trabalho, tô no meio da tensão, é aquela técnica que eu faço para ir para almoçar, né? Para não ficar preso no consultório, que eu vou até um supermercado perto, só para andar perto de um lugar verde. Eu gosto de tentar fazer isso, sentindo o meu pé no chão. Então você vai lá, o peso mudando de uma perna para outra, tá? O ar entrando e saindo do seu pulmão, você está atento, tá? Você vai estar atento, no mesmo ritmo dos passos. Então você vai sentindo, você está empurrando o mundo, né? Você está empurrando com o pé o outro. Esse exercício é chamado de caminhada consciente, é uma forma simples, né, de trazer a mente de volta ao presente, porque a nossa cabeça está muito a mil, e o cérebro não consegue prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então acaba que é um exercício de presença também, ele te puxa para o agora. Tá? Tem um estudo publicado num jornal de medicina alternativa, medicinas técnicas complementares, né, que colocou, né, pessoas que praticam esse mindful walking, né, que mindful aqui que a gente está falando é essa atenção total, né, ao caminhar. Por algumas semanas que eles fizeram isso, tiveram uma redução significativa no nível de estresse e ansiedade. É como se você estivesse lembrando o corpo e a mente, né? Olha, estamos aqui agora, tá tudo bem, isso é um lugar seguro, né? Então você não precisa de um parque, nem de um templo, de uma igreja para fazer isso. Basta uma rua tranquila e à disposição, né, para estar inteiro em cada um desses passos, beleza? Coloque em prática, isso dá certo. Tá com dúvida? É muito bobo isso que o João tá falando. Cara, faz. Depois me fala, João, não funcionou nada, mas faz por um período. Eu desafio, faz um período constante, um mês ali, você tentando, momentos da sua semana, fazendo essa caminhada atenta, beleza? O terceiro exercício, né, o corpo que vai comunicar a calma. Então, o corpo fala o tempo inteiro com o cérebro, eles estão se comunicando de certa forma, né? E a maneira como você se posiciona reforça ou alivia essa ansiedade. E a gente está falando de postura também, tá? Postura, se eu tô aqui falando com você, ali, braço cruzado, para frente, né, todo travado, eu tô passando pro meu cérebro uma sensação de medo, de insegurança, de tensão. João, que papo bobo, não, isso é artigo, tá, gente? Artigo, depois quem quiser, eu passo todos os artigos que a gente está utilizando para isso. Então quando você se curva, cruza o braço, tensiona o rosto, o cérebro vai interpretando isso como um sinal de ameaça. Você está muito tenso o tempo inteiro. Mas você endireita a postura, joga o peito para fora, respira fundo, tenta puxar a respiração, né, que a gente tinha falado. Isso vai trazendo para o seu corpo, você vai sinalizando que as coisas estão sob controle. Uma coisa muito curiosa é que mesmo um sorriso forçado é capaz de reduzir a liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. Tem várias pesquisas que mostram exatamente essa parte da neurociência emocional. Então, você vai ter que praticar esses gestos de calma antes mesmo de sentir essa calma, tá? Então, você tá meio tenso, você força um sorriso, né? Você olha assim, tenta forçar um sorriso, está nervoso, está preocupado, dá um sorriso, relaxa a musculatura, estica o corpo. Então o corpo ele vai ensinando para a mente esse caminho de volta. Então essa comunicação é muito importante. Então precisa estar atento nos sinais. Então force um sorriso no meio do seu dia, isso vai te ajudar. E outra questão aqui, outro exercício, é reeducar o pensamento. Então a mente ansiosa é como se tivesse um projetor de tragédias. Ela vai criando cenários futuros
E sempre os piores do que o real, é sempre catastrófico, nunca é pensamento tranquilo para o ansioso. Mas tem um treino para substituir isso, né? Você vai substituir o pensamento ansioso por uma outra imagem oposta. Então, quando vier aquele pensamento automático, vai dar errado. Ah, eu não vou conseguir, eu vou perder isso aqui, o pessoal vai achar ruim, né, de mim isso daqui que eu estou fazendo, o pessoal vai rir de mim, sei lá, pensamentos catastróficos. Né? Falando pode morrer, né? Esses dias eu fui dar uma palestra no Congresso de Neurologia no Rio de Janeiro, né, e a minha esposa muito preocupada, tinha acabado de acontecer aquela mega operação do Rio, e, lógico, não que ela teve uma crise de ansiedade, mas são pensamentos muito contínuos de catástrofe. Lógico, acabou de acontecer uma situação muito, muito complicada. E aí a gente conversando, falei, cara, mas quantos carros vão, né? Calma, fica tranquilo, as coisas vão dar certo lá, já passaram tantos dias. A gente vai trazendo uma conversa ao contrário, né? Oposta àquele pensamento que está vindo. Então você para, respira e vai trazer uma outra imagem. Você imagina você fazendo aquilo com calma, resolvendo passo a passo. As pessoas falando que deu certo, te parabenizando. É simples isso e extremamente poderoso, porque o nosso cérebro aprende por repetição. Então eu preciso fazer isso com uma certa frequência. Então a ciência vai confirmar isso. Tem em estudos com transtorno de ansiedade, a TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, mostra lá que o mindfulness, TCC, mostra uma eficácia semelhante, por exemplo, à medicação para reduzir sintoma. Tem um trabalho no JAMA, publicado pelo JAMA, né, um jornal, e JAMA é uma grande revista e tem uma revista de psiquiatria, né, o JAMA Psychiatric, acho que 2023, pegando TCC e mindfulness, mostrando como que eles têm um efeito semelhante ou, dependendo do caso, até melhor do que a medicação. Ou seja, mudar o foco da mente muda também a química do cérebro. De novo, faz o teste. Prova que eu estou errado. Prova que todos esses artigos estão errados. E o quinto exercício aqui é o silêncio e sentido. Então, existe um ponto que muitas vezes a gente esquece. Sentido. O ser humano precisa de uma razão para viver. Porque precisa de algo maior, né, do que essas circunstâncias dessa vida cotidiana só nossa. Por isso é interessante a gente reservar alguns minutos do nosso dia para fazer silêncio. Pode ser uma oração, uma meditação, ou apenas o hábito de observar o que você está sentindo naquele momento. Então fique em silêncio um pouco, vê o que está brotando em você, qual o sentimento que está dominando. Né? E com o silêncio a gente acaba fazendo todas as outras técnicas também, né? A gente vai lembrando o sentido da nossa vida. Por que eu faço o que eu faço? Aí eu acabo esquecendo, né? Estou tão estressado que eu esqueço que eu tenho uma família maravilhosa, né? Que eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa, o meu marido, que eu tenho um emprego que eu gosto, que eu escolhi estar ali. Né? Ou não escolhi estar ali, mas eu preciso daquele dinheiro para justamente ajudar minha família. Eu preciso lembrar do sentido das coisas. E o silêncio é o espaço onde a nossa mente vai se reorganizar. E ele também tem respaldo científico, isso aqui não é invenção minha não. Práticas contemplativas reduzem a atividade da amígdala, né, que é o centro cerebral do medo, e vai aumentar, consequentemente, a conectividade das áreas ligadas à autorregulação emocional. De novo, silêncio, na calma. Quando o nosso corpo respira, a nossa mente vai silenciando um pouco. E o nosso coração vai entendendo, né, que o perigo já passou, que eu estou numa situação um pouco mais tranquila, ou que aquilo estava sendo criado pela minha mente. Então, isso que a gente está falando aqui, né, são exercícios tipo uma ginástica interior, né? Controlar a ansiedade, ela não é um dom. Alguns conseguem, fulano é tão calmo, como é que ele consegue? Não, isso é um treino. É como se fosse uma academia realmente para o cérebro. Você treina o seu corpo a relaxar, a respiração desacelera, o pensamento para confiar, para relembrar, né? E aí a alma vai encontrando um sentido maior naquilo. A gente vai saindo daquele labirinto. Então não é sobre eliminar a ansiedade aqui, é educar a nossa mente para responder com serenidade essas situações do nosso dia a dia, né? Então um passo de cada vez, um suspiro de cada vez. E aos poucos, o corpo e o cérebro eles vão reaprendendo a ficar em paz.